Você está pronto? Você está pronto? Glória a Deus, bom dia, queridos. Que bom que você está aqui. Que bom poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor junto com você. Recebermos aquilo que o nosso Deus tem para ministrar em nossas vidas, né? É muito bom a gente iniciar o nosso domingo, né? As nossas primícias, o primeiro dia da semana, as nossas primeiras horas, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Queria te convidar a baixar suas cabeças. Nós vamos entregar esse momento ao Senhor. Paizinho, neste momento, Senhor, nós estaremos aqui, Senhor, conduzindo a Tua palavra. E tudo que nós queremos, Senhor, é que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no meio da Tua igreja. Espírito Santo, tenhas liberdade para falar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja e aquilo que as nossas vidas precisam ouvir de Ti. Use, Senhor, a minha vida. Use também, Senhor, a Tamara que estará, Senhor, transmitindo a Tua palavra para os nossos irmãos surdos. Que ela venha lembrar todos os sinais necessários para que a palavra seja propagada aos nossos irmãos. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu iniciar esse momento te fazendo uma pergunta. Quem aqui já fez uma postagem de stories hoje? Ah, não, tem gente que eu sei que já começou. Eu sei que algumas pessoas já foi lá no Instagram hoje pela manhã, já postou um stories, já postou um status, né? Hoje nós estamos na geração do stories, na geração do status. E quando nós postamos muitas coisas. Nós postamos fotos, nós postamos algo que nós vivenciamos, mas também muitas pessoas gostam de postar frases, né? Algumas frases emocionais, algumas frases motivacionais e algumas frases que realmente vão trazer reflexões para as pessoas. E quando a gente pensa em frases, existem várias frases que nós podemos postar. Existe uma frase muito conhecida que diz: nunca ponha um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Quem aqui já ouviu essa frase? Algumas pessoas, né, já ouviram essa frase. Existe outra frase também que eu queria trazer, que diz: se o diabo quiser lembrá-lo do seu passado, lembre-o do futuro dele. Quem aqui já ouviu essa? Acredito que mais pessoas. Que isso, pouca gente? Você ficou com vergonha. Mas são frases que são conhecidas de muitas pessoas. E assim como essas frases, existem outras, inúmeras frases que as pessoas postam e a gente conhece, só que elas têm uma característica, elas têm algo que assemelham, que é autor desconhecido. São frases que se propagam por gerações, são frases que muitas pessoas falam, muitas pessoas repetem, até mesmo em pregações, até mesmo em palestras, só que são de autor desconhecido. Ninguém sabe quem foi a pessoa que escreveu. O nome daquela pessoa que escreveu aquela frase não acompanha, mas o fruto, ele continua lá. Ela continua passando de geração em geração, continua chegando em várias outras pessoas, mas aquela pessoa que citou, ela simplesmente ninguém sabe quem foi, mas conhece os frutos que foram plantados. A história da humanidade, ela está repleta de ações como essas. Existem tantos feitos, não só em frases, mas muitas coisas na história que foram gerados, que foram criados por pessoas que ninguém sabe como surgiu. Eu estou aqui usando o microfone, mas eu não sei quem foi que inventou o microfone, mas eu estou usufruindo de algo que ele fez. Eu não estou aqui não sei quem ele é, para agradecer, falar: meu irmão, que coisa boa, na época de Jesus não tinha microfone, mas hoje nós podemos falar com o microfone. Eu não conheço a pessoa para agradecer, mas eu sei que alguém criou, eu sei que fez, e a história da humanidade está repleta de autores desconhecidos, está repleta de anônimos, que fizeram grandes feitos, e na palavra de Deus, ela também não é diferente. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar várias pessoas, vários anônimos, ou ainda que não sejam anônimos, mas pessoas em que as Escrituras se dedicaram apenas algumas linhas para falar sobre elas,
mas que os seus feitos perpetuam até hoje. Eu queria começar falando sobre um homem chamado Enoque. Enoque, a Bíblia fala muito pouco dele, mas uma palavra que fala sobre Enoque, resume toda a história dele. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quantos andam com Deus aqui? Tem pessoas que andam com Deus? Queridos, esse andou com Deus que Enoque tinha, ele era tão profundo, ele era uma intimidade tão real, que Deus olhou para Enoque e falou: Enoque, você é bom demais. Enoque, eu gosto demais de você. Enoque, você mexe com o meu coração. Eu não vou deixar você ficar nessa terra mais não. Eu vou te trazer para perto de mim, porque é bom demais ter intimidade contigo. Deus gostou tanto de Enoque, que a palavra de Deus diz que Enoque alcançou um testemunho que agradava a Deus, de forma que Deus tomou ele para si. Com 365 anos, Enoque não foi mais encontrado nessa terra, porque Deus tomou ele para si. Ele não morreu, simplesmente ele desapareceu. Deus pegou Enoque e levou ele para perto de si. E as bênçãos de Enoque, elas foram passadas para a sua geração, tanto que o filho de Enoque, Matusalém, é o homem que mais dias viveu sobre a face da terra. As bênçãos passaram para a sua geração. Outro homem que a Bíblia também fala bem pouco dele, é um homem chamado Melquisedeque, sacerdote. Melquisedeque, o rei de Salém, um homem que abençoou o patriarca Abraão, um homem que declarou bênçãos sobre a vida de Abraão, um homem a qual Abraão foi apresentar o seu dízimo e depositar diante dele. A Bíblia não fala tantas coisas, mas quando vai lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Para ser sacerdote, os sacerdotes vinham da linhagem levítica, vinha da linhagem de Arão, e Jesus, ele foi um sacerdote, um sumo sacerdote, que não foi da linhagem de Arão, mas a Bíblia diz que ele era um sacerdote semelhante a Melquisedeque, um sacerdote que não foi escolhido por causa de uma linhagem, mas por causa de uma vida indestrutível. Esse era Jesus. E Melquisedeque é dito que era semelhante a Jesus. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar sobre esse tal de Melquisedeque, mas olha só, queridos, um homem que chegou a ter a sua vida citada na Bíblia, dizendo que Jesus era semelhante a ele. Imagina como foi a vida desse homem, imagina quais foram os feitos desse homem. Era um anônimo, mas os seus feitos foram grandes demais. Eu vou citar uma outra pessoa que é bem mais conhecida, Estevão. Estevão todo mundo conhece, mas conhece por quê? Por causa da sua morte, por causa que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi o primeiro a ser morto por causa do evangelho, na igreja primitiva, foi o primeiro a ser morto por causa do evangelho, foi ali apedrejado, e enquanto ele estava sendo apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita do Pai. Que unção, queridos, que coisa mais linda. Mas, e antes disso, quem era Estevão? Por que que Estevão causou tanto rancor naquele povo, ao ponto de apedrejá-lo? O que foi que Estevão fez? A Bíblia não fala. A única coisa que a Bíblia fala, quando ele foi escolhido para ser um dos 7 diáconos, que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Queridos, isso basta. Quando a Bíblia fala que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, queridos, nós já podemos imaginar o que acompanha uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e quantas coisas você vive, quantas experiências você vive. Um anônimo que teve o seu momento ali de aparecer justamente na sua morte.
é conhecido pela maneira que ele morreu, mas o seu testemunho perpetua até o dia de hoje. Os feitos de Estevão continuam até o dia de hoje. Queridos, no livro de Atos, é o livro onde nós vemos sobre a igreja primitiva. E quantos anônimos nós encontramos ali? Quantos anônimos, quantos homens e mulheres cheios de fé nós encontramos ali no livro de Atos? E a minha pergunta nessa manhã é: temos homens e mulheres cheios de fé aqui nessa manhã? Aonde estão os homens e mulheres cheios de fé? Aleluia! Você é uma pessoa cheia de fé, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu citei alguns homens, algumas pessoas nos quais a Bíblia colocou. E hoje eu gostaria de discorrer sobre a vida de uma pessoa que também era um anônimo. Eu gostaria de discorrer sobre a vida de um anônimo que está inserido dentro de uma história muito conhecida. Ele está inserido dentro de um contexto que possivelmente você já ouviu falar, mas de repente você até passou desapercebido sobre quem ele era. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Atos 9, do versículo 1 ao 18. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Amém. Queridos, aqui nós nos deparamos
com a conversão de Saulo, que posteriormente veio a ser o grande apóstolo Paulo, aquele que foi responsável por levar o evangelho aos gentios. Portanto, queridos, Saulo era um homem que respirava perseguição, ele respirava morte, era um homem que, por causa da sua criação, por uma lealdade à lei, ele achava que estava fazendo o correto, e ele tinha um desejo tão grande de perseguir os cristãos. E Saulo, ele então foi até o sumo sacerdote, que na época era Caifás, aquele mesmo que julgou a Jesus, e pediu cartas para que fosse às sinagogas de Damasco, de maneira que quem ele encontrasse ali, ele levasse preso para Jerusalém. Saulo, ele tinha esse desejo, ele achava que estava fazendo certo, e ele queria fazer isso. E os cristãos da época tinham medo de Saulo. Os cristãos da época já sabiam, a fama de Saulo já estava circulando. Saulo estava lá no momento em que Estevão foi apedrejado, e Saulo então foi para o caminho de Damasco, e a história que você também já conhece, conforme nós lemos, que o Senhor apareceu para ele, uma grande luz brilhou, e Saulo se prostrou em terra, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, apavorado: quem é? Quem é que está falando? E ele falou: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E devido a esse momento, a grande luz que apareceu para Saulo, ele ficou cego. E o Senhor falou para ele: Saulo, vá para Damasco e fique ali até que apareça alguém que vai te dizer o que fazer. E Saulo então foi para Damasco, e aquele momento que ele teve com Jesus, aquele encontro que ele teve com Jesus naquele caminho, foi tão grande que ele começou então, durante 3 dias ele jejuou e ficou orando. Imagine, querido, o que passava pela cabeça de Saulo, o filme de tudo aquilo que ele tinha feito, de toda a perseguição. Imagine que aquelas cartas ainda estivessem ali com ele, aquelas cartas de autorização para perseguir os cristãos. Imagine ele rasgando aquilo ali em arrependimento, rasgando as suas roupas, rasgando as suas vestes. E ele ficou ali por 3 dias. E de repente aparece uma pessoa, que é a pessoa a qual nós vamos discorrer nessa manhã, chamado Ananias. Aparece um discípulo chamado Ananias. A Bíblia fala de 3 Ananias. A Bíblia cita o Ananias da Safira. A Bíblia cita um sacerdote chamado Ananias. E a Bíblia cita o discípulo chamado Ananias. E a Bíblia começa dizendo que o Senhor falou com Ananias em sonhos. Ananias, queridos, era uma pessoa que exemplificava muito bem o que era a igreja primitiva. Ananias, nós vemos nele algumas características que mostram para a gente o que era aquela igreja de Atos e o que deve ser a igreja dos dias de hoje. Porque, queridos, nós muitas vezes falamos como será a igreja do arrebatamento, como será a igreja da volta de Jesus. E se nós queremos ter uma ideia de como deve ser a igreja dos tempos da volta de Jesus, nós temos que olhar para a igreja de Atos e ver como era a igreja dos tempos de Atos e ser assim como eles eram. Para que sejamos a igreja do arrebatamento, a igreja dos últimos dias, precisamos ser como a igreja dos primeiros dias. Temos que fazer as mesmas coisas que a igreja primitiva fazia. Temos que viver a mesma essência que a igreja primitiva fazia. E Ananias é uma pessoa que exemplifica muito bem aquilo que nós vemos da igreja primitiva. E por isso, querido, nós queremos falar hoje. Eu queria propor para a igreja um tema: uma igreja transformadora. Nós vamos falar de uma igreja transformadora. E nós vemos essa igreja transformadora através da vida de Ananias.
Algumas características dessa igreja transformadora, essa igreja que transforma a vida de outras pessoas, e que nós vemos na vida de Ananias. A primeira característica é intimidade com o Senhor. Ananias era uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor. A história de Ananias começa dizendo que o Senhor apareceu para Ananias em sonhos, e o Senhor falou com Ananias: Ananias, vá até um lugar chamado Damasco, você vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está ali orando, e você vai lá orar por ele, para que a cegueira dele saia e ele seja curado. E Ananias então opa, como assim, Saulo? Eu já ouvi falar dessa pessoa. Ananias, ele falou com o Senhor. Nessa visão, Ananias falou: Senhor, mas Saulo, eu tenho ouvido coisas dele. Querido, primeira coisa, ele ouviu o Senhor. Segunda coisa, ele dialogou com o Senhor. Nós só conversamos com quem nós temos intimidade. Ele teve a intimidade de falar: mas Deus, esse homem? E você falou: é esse homem, Ananias. Queridos, isso mostra intimidade. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que era uma igreja que tinha intimidade. Por que era intimidade? Porque em todos os momentos que vimos a igreja reunidas, eles estavam orando, eles estavam clamando. Queridos, e não tem uma outra maneira de nós sermos uma igreja transformadora, se nós não estivéssemos conectados com Deus. Nós não vamos conseguir mudar a vida de ninguém, se nós não estivermos ligados na intimidade com o Espírito Santo. De você mesmo, de mim mesmo, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém. A palavra que sai da minha boca, se for apenas pelo meu achismo, se for apenas por aquilo que eu estudei, por aquilo que eu acho que conheço, queridos, não tem poder para mudar a vida de ninguém. Mas se a palavra que sai da minha boca, se a palavra que sai da tua boca for ligada à fonte, for ligada, regada pela intimidade com o Espírito Santo de Deus, é uma palavra transformadora, capaz de resgatar aqueles que estão cativos e oprimidos, e mudar a vida dessas pessoas. Se nós queremos ser assim como a igreja primitiva, nós temos que fazer como fazia a igreja primitiva, e isso passa por ter uma vida de intimidade com Deus. Salmo 51, versículo 17 diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezas. Querido, se tem uma coisa que Deus não despreza, é um coração quebrantado. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é um coração quebrantado diante dEle, é um coração contrito diante dEle, um coração arrependido diante dEle. Pecar nós vamos pecar, errar nós vamos errar, mas queridos, nós temos que conhecer o caminho do arrependimento, e esse caminho do arrependimento passa por conhecer quem é a pessoa e o que ela fez por nós, que foi Jesus Cristo que morreu numa cruz para nos dar o perdão. Daqui a pouco nós vamos estar aqui ceando, lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. E nós temos que passar por isso todos os dias, temos que fazer esse caminho todos os dias, e esse caminho nós só vamos fazer se nós nos rendermos, tivermos o nosso tempo a sós com Ele, tivermos o nosso tempo de falar com Ele todos os dias, de ouvir Ele, porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e só queremos falar, mas não queremos ouvir, não queremos falar, dizer: Senhor, estou aqui, agora fale, ministra ao meu coração. Porque muitas vezes quando Ele fala coisas que não é o que nós queremos ouvir, mas nós temos que estar com essa disposição de ouvir a voz do Senhor. Ananias ouviu uma coisa que ele não queria ouvir. Ananias ouviu uma coisa que ele falou: Senhor, podia ser o outro, não, por que eu? Mas ele fez. Ele tinha intimidade, porque ele sabia quem garantia ele. A segunda característica da igreja primitiva, de uma igreja transformadora, que nós vemos na vida de Ananias, é disponibilidade em obedecer. Ananias tinha motivos reais para temer esse encontro com Saulo. Ananias tinha motivos genuínos para falar: Senhor, esse homem, Senhor, eu vou orar para esse homem, eu vou lá falar com esse homem, ele ainda está com as cartas para prender os cristãos.
Senhor, não é uma armadilha? Ou até mesmo falar, não, é da minha cabeça, não é Deus que está falando comigo, é da minha cabeça. Muitas vezes quando Deus fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala, não, é da minha cabeça, né? Mas quando fala uma coisa que é bênção para nós falamos, Deus falou comigo, porque nós só queremos ouvir aquilo que agrada a gente. E Ananias, ele tinha realmente uma situação ali, que ele podia temer pela vida dele, mas por mais que ele falou, Senhor, eu tenho ouvido tantas coisas desse homem, Deus falou para ele, Ananias, vai. Querido, essa palavra de Jesus, essa palavra do Senhor para as nossas vidas, vai, ela nos diz muita coisa. Muitas vezes nós ficamos olhando para certas dificuldades, nós olhamos para as dificuldades que nós encontramos, e falamos, Deus, não tem como eu cumprir o meu chamado, não tem como eu falar do teu amor, por causa disso, por causa daquilo. Muitas vezes a gente coloca tantas dificuldades, às vezes o Espírito Santo está nos impulsionando para falar do amor dele para o nosso vizinho, e nós ficamos com tanta dificuldade que a gente não consegue pegar um interfone e ligar para o vizinho, ou bater na porta do vizinho e falar, meu irmão, tudo bem? Senti saudade de vir te dar um bom dia, queria te dar um bom dia, só isso. Daqui a pouco começa uma conversa. Se você não tiver um assunto, fala com ele sobre o Flamengo, amém? Daqui o Noronha, filho que Deus nos deu. Olhei para aquele negão, baiano, né? Olhei e falei, eu vou ganhar esse homem para Jesus, tá? Eu vou ganhar esse homem para Jesus. E comecei a falar com ele de um assunto altamente espiritual, Flamengo, né? Falamos sobre o Flamengo ali, daqui a pouco, onde ele está aqui, quase, né? Daqui a pouco o líder de célula está aqui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos romper as barreiras, porque nós colocamos muitas dificuldades, Senhor, mas eu não conheço, Senhor, mas isso, Senhor, mas aquilo, enquanto Ele está dizendo, meu querido, vai, porque eu tenho um propósito nisso. Vai, porque eu quero te usar. Queridos, nós precisamos ser uma igreja transformadora. Não há mais tempo, querido, para nós brincarmos de crente. Não há mais tempo para nós olharmos para a igreja como se fosse um dia de reunião, simplesmente um ajuntamento, onde nós vamos ver os nossos irmãos, vamos sorrir, vamos receber aquele abraço do Elvis aqui na igreja, que quebra a nossa, né, deixa a nossa coluna toda tortinha. Mas não é só isso. Nós precisamos ser igreja no nosso trabalho, precisamos ser igreja no nosso condomínio, precisamos ser igreja aonde nós vamos, precisamos ser igreja aonde nós estivermos. Nós precisamos ser igreja, e a igreja do Senhor, ela é uma igreja transformadora. Nós precisamos ser esse agente de mudança, esse agente de transformação. Te garanto que você não tem mais motivos para ficar parado do que tinha Ananias. Te garanto que você não tem nenhum Saulo para você orar por ele, você sabendo que você vai orar por uma pessoa que estava querendo te matar, uma pessoa que foi para aquela cidade com o intuito de prender os cristãos, dos quais você era um deles. Imagine, Senhor, logo eu. Mas, queridos, quando o Senhor, Ele fala para a gente, vai, Ele está dizendo, vai porque eu estarei contigo, vai porque eu vou te ajudar, vai porque eu vou abrir o caminho, vai porque eu te darei o respaldo, vai porque em todos os momentos você verá a minha manifestação ao seu lado. Ananias, ele poderia ter virado para Jesus e falado assim, Jesus, Senhor, olha só, tudo bem, eu sou um discípulo, eu quero sempre obedecer, mas, Senhor, chama Pedro, chama Pedrão, chama um dos 12 apóstolos, por que não foi um dos 12 apóstolos? Chama Matias, que acabou de ser escolhido como apóstolo no lugar de Judas, está fresquinho, 0 quilômetro, põe ele para começar aqui, já orando por Paulo. Não, ele escolheu um desconhecido. Jesus escolheu um desconhecido, um que ninguém conhecia, que a história dele, mas que
era um discípulo. Às vezes nós olhamos e falamos: Senhor, tem coisas que tem que ser para o pastor, tem coisas que tem que ser para o líder. Queridos, o Senhor, Ele quer usar a sua vida. Quando o Senhor coloca uma missão para você fazer, é você que tem que fazer. O Senhor quer usar a sua vida. Queridos, não, o poder do Espírito Santo, não existe unção. Há unção para pastor, há unção diferente para o membro. Não existia. A mesma unção que estava na vida de Pedro, estava na vida de Ananias. E Ananias então ele falou: Senhor, eu sei que eu estou com medo, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou obedecer. Eu vou lá, eu vou orar, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem pedido para mim. Eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou para que eu faça. Eu não vou deixar que se levante outra pessoa para fazer aquilo que tem que ser eu fazendo. Querido, se você está aqui, eu creio que tem um chamado na sua vida. Existe um chamado de Deus na sua vida, e esse chamado ele tem que ser feito por você. E isso depende da sua disponibilidade em obedecer à voz do Senhor. A terceira característica que nós vemos da igreja transformadora na vida de Ananias: ser cheio do Espírito Santo. Ananias era um homem cheio do Espírito Santo. E uma igreja, para ser transformadora, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não teremos condições de fazer nada. Porque nós não fazemos por um poder normal, nós não nos movemos por um poder normal, mas nós nos movemos pelo poder de Deus. A igreja precisa se mover pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Senhor. É nesse poder que nós vamos nos mover, é nessa unção que nós vamos nos mover e fazer cumprir o plano do Senhor para este lugar. Imagine só, queridos, depois que Ananias se convenceu que era ele que tinha que fazer aquela missão, Ananias então chega ali na casa de Judas, aonde estava Saulo, e o Senhor tinha falado para ele: você vai ver Saulo que está cego e está orando. Ananias então chega lá e vê que Saulo está orando. Ananias olha e percebe que Saulo está cego. Então Ananias falou: opa, tudo que o Senhor falou comigo está certinho. Ananias estufa o peito. Ananias fala: agora deixa comigo, agora eu estou fortão, agora eu estou bonito na fita. Ananias olha para ele e fala: irmão Saulo. Imagine, queridos, Saulo olhando: estou ouvindo uma voz, da onde vem? E Ananias coloca a mão na cabeça daquele que queria a cabeça de Ananias. Ananias coloca a mão na cabeça daquele que era o perseguidor, e Ananias ministra a cura. Ananias fala: volte a enxergar agora. E as escamas dos olhos de Saulo caem. A Bíblia diz que como escamas começaram a cair dos olhos de Saulo, e então ele voltou a enxergar. Ananias olha para Saulo e fala: Saulo, calma, isso não é tudo, o melhor vem para agora. Receba o Espírito Santo. E naquele momento Saulo se torna cheio do Espírito Santo. E todos nós sabemos o que Saulo fez na história da igreja. Todos nós sabemos quais foram os feitos que Saulo fez. O grande apóstolo Paulo, nós sabemos quais foram os feitos dele. Mas tudo isso começou com um anônimo que se dispôs a ministrar a unção de Deus sobre a vida dele. Não foi um grande profeta, não foi um grande apóstolo que ministrou o Espírito Santo na vida de Saulo. Foi um anônimo, querido. Foi uma pessoa desconhecida. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa manhã, querido? Que não existe limitação. Deus, Ele quer usar a unção dEle na minha vida, a unção dEle na sua vida, é para ser transferida para outras pessoas. De repente Deus vai te usar, querido, para ganhar uma pessoa que vai ser um grande pregador, vai ser uma pessoa de notoriedade sobre toda a nação e talvez sobre o mundo, e você vai olhar e falar: Deus, essa pessoa foi eu que ganhei para ti. Eu, uma pessoa tão pequeno, um anônimo. Queridos, mas a unção, ela não tem diferença. A unção de Deus, ela é única. E eu queria saber, tem pessoas com a unção de Deus aí? Tem pessoas cheias do Espírito Santo aqui? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja transformadora, ela é cheia do Espírito Santo. E Ananias, ele estava cheio dessa unção, independente de quem fosse, ele estava cheio desse poder. E Paulo se levantou ali e foi batizado.
Todos nós, quando lembramos de Saulo, lembramos de Paulo, lembramos que ele foi discipulado por um tal de Barnabé, homem de Deus, encorajador. Mas quem começou foi um anônimo chamado Ananias. Quem começou, quem ministrou a unção, quem fez aquela transferência de unção, assim como Elias fez com Eliseu, que lançou a capa. Quem lançou a capa sobre Saulo foi esse Ananias. Queridos, isso mostra que a unção de Deus na igreja primitiva, ela não era restrita apenas a alguns. A unção de Deus na igreja primitiva, ela pairava sobre a vida de todos. Por isso que eles fizeram grandes obras. Por isso que a igreja primitiva alcançou tantas pessoas, porque não tinha diferença entre aqueles. Todos os que estavam na igreja primitiva eram cheios da unção do Espírito Santo. Nós temos falado constantemente que nós queremos ganhar Brasília para Jesus. Nós temos falado que nós queremos abrir uma igreja Batista Atitude em cada região administrativa do Distrito Federal. Mas, querido, para que isso aconteça, a unção do Espírito Santo tem que ser igual na vida de cada um de nós. O Espírito Santo, ele tem que se mover na vida de todos nós que estamos aqui. O Espírito Santo não tem como ele agir apenas na vida do Anderson, na vida do Elvis, na vida do Leandro. Não, querido, ele tem que agir na vida de todos nós que estamos aqui. Se nós somos uma igreja na mesma unção, no mesmo pensamento, na mesma unidade, querido, nós vamos ser verdadeiramente uma igreja transformadora. Nós temos começado esse ano de 2024 e temos visto um mover diferente em nossa igreja. Nós vimos as palavras que o nosso pastor Claudio veio trazendo desde o primeiro domingo. Nós vimos o que tem acontecido nas nossas células. Nós temos visto quantos visitantes têm chegado na nossa igreja. O nosso culto da noite, querido, está tão cheio quanto o culto da manhã. Meu Deus, que coisa linda! Isso é um mover sobrenatural que está começando na nossa igreja. E nós cremos que 2024 vai ser o ano de alargar as nossas tendas. Mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque nós não vamos mover pelas nossas próprias forças. Nós não temos como expandir, alargar as nossas tendas pelas nossas próprias forças. Nós precisamos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus afirma, o ministério louvor pode subir. Jesus afirma que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por esse motivo, queridos, que nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque quem convence o pecador, quem convence o homem do pecado, da vida de pecado que ele leva, quem convence ele da justiça, é o Espírito Santo. As nossas palavras não têm esse poder, mas o Espírito Santo manifesto na nossa vida, ele vai alcançar. E por isso, querido, nós queremos ser essa igreja. Nós queremos ser essa igreja que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser essa igreja que tem disponibilidade em obedecer. Nós queremos ser essa igreja que seja cheia do Espírito Santo. É isso que nós queremos, querido. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, fique de pé. Você que nessa manhã quer dizer: Senhor, eu quero ser essa igreja transformadora, eu quero ser um agente de transformação. Peça que o Espírito Santo traga a sua memória neste momento. Alguém que você precisa falar do amor de Deus, alguém que você precisa declarar a unção do Espírito sobre a vida dela. E comece a pedir ao Senhor estratégias. Senhor, me encha do teu poder, me encha de ousadia, me encha de estratégias para ganhar essas pessoas para Jesus. Nós queremos ser uma igreja que faça a diferença, queridos. Esse é o nosso momento, esse é o nosso ano, em nome de Jesus, amém.